A paz do Senhor, irmãos, amém? Gostaria de trazer uma palavra em que Deus tem colocado no meu coração para a edificação dos irmãos da igreja, amém? Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha trabalhar no seu coração, na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Começando aqui mais a série, sobre a armadura de Deus. Sobre cada acessório a gente está estudando, a gente está ministrando. Já falamos sobre o cinto da verdade, já falamos sobre a couraça da justiça, e agora quero falar sobre calçar as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Amém? Está escrito aqui em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 15, que diz assim a palavra do Senhor: e calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz. Amém? Aqui, irmão, a gente vê que Deus nos instrui, Deus nos fala que é para a gente colocar, vestir as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Porque a gente vive num mundo tenebroso, onde que a gente precisa estar calçado, a gente precisa estar revestido desta peça fundamental sobre a armadura de Deus. Essa sandália serve para quê? Para a gente pisar em lugares, para pisar em areia, terra, barro. Os soldados usavam ela para essas finalizações, entende? E espiritualmente, ela nos fala sobre o Evangelho da Paz, as pessoas que anunciam o Evangelho. A Bíblia fala que quão formoso é os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, calçar o Evangelho da Paz, a preparação do Evangelho da Paz é anunciar a palavra de Deus, é estar na palavra de Deus, é andar na palavra de Deus, é andar sobre os mandamentos, sobre os preceitos, sobre os seus princípios, em que Deus designou para nós andarmos, para que a gente venha andar na luz, para que a gente venha andar no caminho, para que a gente venha andar na justiça, que a gente venha andar na retidão, para que a gente venha prosperar os nossos caminhos. Então, esse Evangelho é que nos faz conduzir, faz a gente andar num caminho de luz, num caminho de paz, num caminho de esperança, num caminho de fé e de confiança, para que a gente não venha tropeçar nas pedras, venha tropeçar naquilo que não convém de Deus. E a Bíblia nos fala, irmãos, sobre Davi, Davi era um homem que ele calçou o Evangelho, ele tinha essa sandália da preparação, porque quando ele foi ali enfrentar a Golias, e Golias intimidando todo o exército de Israel, Davi, na sua confiança, na sua determinação, na força do Senhor, calçando esse Evangelho que nos dá firmeza, que nos dá sustentabilidade, que não faz a gente enfraquecer os nossos pés. E com essa sandália, Davi encarou aquele gigante e prevaleceu contra o inimigo. Assim a gente precisa, dessa sandália, porque era uma firmeza para que a gente não venha a perecer, a gente não venha nos ferir durante a caminhada, porque a caminhada é árdua, porque a caminhada é dura, porque a caminhada ela é dificultosa, porque passamos por vários caminhos, passamos por vários desertos, passamos por vários vales, pisamos em vários lugares espiritualmente, e se a gente não tiver com essa sandália, se a gente não tiver calçado com essa sandália, a gente acaba nos enfraquecendo. Você já viu quando você machuca o seu pé, ou você pisa em um espinho, ou corta seu pé, como que você fica? Você não anda direito, você fica ali machucado, ferido, desmotivado, você não dá conta de andar do jeito que você gostaria de andar. Assim é espiritualmente. Se a gente estiver sem esse acessório, sem essa sandália, na hora que a gente estiver guerreando, a gente não consegue andar nesse mundo tenebroso. Então a gente precisa desta sandália. A gente necessita de ter essa sandália sobre os nossos pés, para que a gente venha prevalecer contra os inimigos, para que a gente venha prevalecer nos vales da vida, pisando em espinhos, pisando em pedras, pisando em lugares aonde que a gente, muitas das vezes, a gente caminha. E se a gente não tiver isso, a gente acaba nos ferindo e nos desfalecendo, a gente acaba cansando.
e se desmotivando e ficando totalmente enfraquecidos, né? Então a palavra de Deus é assim, sabe? Então ele manda a gente calçar, ele manda a gente preparar esse evangelho. E como que a gente faz isso? É anunciando o evangelho, irmãos. Anunciando as boas novas, levando o evangelho que liberta, levando o evangelho que cura, levando o evangelho de arrependimento, que salva, um evangelho que gera esperança nas pessoas, que gera fé, que gera fortalecimento, levando a palavra do Senhor, anunciando a palavra do Senhor, como Jesus fez. Jesus andou fazendo isso, Jesus andou anunciando o evangelho aonde quer que ele fosse, aonde quer que ele ia, ele levava esse evangelho, ele anunciava o evangelho, ele anunciava a sua doutrina, os seus ensinamentos para as pessoas que necessitavam, aquelas que estavam cegas, aquelas que estavam aleijadas, aquelas que estavam surdas e mudas. Jesus levava esse evangelho, Jesus levava o evangelho que liberta as pessoas dos demônios, dos espíritos malignos, sabe? Liberta as pessoas dos erros, liberta as pessoas dos pecados, sabe? Livra as pessoas dos caminhos maus. Então, esse acessório, ele é muito essencial na armadura de Deus. E a gente precisa de ter isso. A gente precisa de ter esses dois princípios. O primeiro é levar o evangelho. A gente precisa pregar o evangelho. Jesus falou, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então a gente precisa levar o evangelho dentro do nosso lar, nos nossos trabalhos, para a nossa vizinhança, para a nossa igreja, para todos os lugares em que Cristo tem designado que a gente fosse andar, sabe? E aonde é que a gente pisar as plantas do nosso pé, o Senhor tem nos dado. Por quê? Porque a gente vai levar o evangelho, porque a gente tem que levar esse evangelho em tempo e fora de tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação. A gente precisa anunciar, ser testemunha de Jesus, de Cristo, do evangelho para as pessoas. Precisamos levar a cura até as casas, precisamos ir aos hospitais, precisamos ir aos cárceres, precisamos ir aos centros de recuperações, nos asilos, nas creches, nas faculdades, nas escolas, sabe? Nas bocas de fumos, nas praças. Precisamos andar nesse evangelho, precisamos andar e levar esse evangelho a todas as criaturas. Precisamos estar revestidos dessa sandália para que a gente venha fazer a obra do Senhor com excelência, sem se desmotivar, sem se enfraquecer, sem estar na derrota, sem estar cansado. Então precisamos de ter este evangelho calçado na nossa vida, estando na nossa vida, para que a gente venha anunciar as grandezas, levar o reino de Deus, levar as pessoas ao arrependimento, ao conhecimento da verdade que Cristo Jesus designou que nós fizéssemos, que a gente fosse testemunha do seu evangelho. Então precisamos dessa sandália. É essencial que você esteja com essa sandália sobre os seus pés. Se você ama Jesus, se você gosta de Jesus, se você gosta de pregar o evangelho, você precisa desse acessório. Você precisa calçar este evangelho, calçar esta sandália para você anunciar as boas novas de Cristo. Amém? E a segunda coisa, irmão, desse princípio de a gente tem que ter essa sandália, é porque a gente, sobre nossa vida, sabe, a gente precisa dela para nosso benefício próprio. A gente precisa para que a gente venha andar na palavra. A gente venha andar nos preceitos de Deus. A gente venha andar na santidade, andar em oração, andar em jejum, em consagração. Sabe? Para a gente venha ter, ser vigilante, venha ser ligeiro, venha ser ágil diante das situações que tanto nos rodeiam de malignidade, sabe? A gente correr das coisas do mal, fugir da aparência do mal. A gente precisa desse evangelho, a gente precisa dessa sandália para que a gente venha fugir da aparência do mal. Quando a gente nos reveste desse evangelho, desta palavra, a gente acaba fugindo da aparência do mal. A gente não cai, a gente não fere, a gente passa pelos vales, a gente passa pelas lutas sem nos desmorecer, andamos firmes e constantes no evangelho da paz. Então precisamos desse
dessa palavra. Precisamos desse acessório. Você precisa ter esse acessório na sua vida para você andar na palavra de Deus, para você levar o evangelho para dentro da sua casa, para que você venha andar nesse evangelho, andar na luz, ser sal do mundo, sabe? Ser uma pessoa, sabe, de cabeça erguida, andando na palavra, na santidade, andando na oração em todo tempo e fora de tempo, louvando a Deus, sabe? E você não sabe aonde que você vai estar de hoje para amanhã. Você não sabe os caminhos que você possa vir traçar. Você não sabe os caminhos que o inimigo possa vir querer que você ande. E se você não estiver preparado, se você não estiver com essa sandália, você acaba se machucando durante a sua caminhada. E muitas das vezes, quando a pessoa se machuca por não ter essa sandália, esse acessório, ele acaba parando no meio do caminho. Ele acaba se esmorecendo. Ele não tem mais forças para andar, porque ele não está preparado. Ele não está revestido, ele não calçou a sandália da preparação do evangelho, porque é ela que nos protege durante a caminhada, para que a gente não venha se machucar, para que a gente não venha se ferir os nossos pés espiritualmente. Então precisamos disso sobre nossa vida, sabe? Essas duas finalidades, uma para levar o evangelho, precisamos dessa sandália para anunciar as boas novas, para levar o evangelho às pessoas, para você levar o evangelho àquelas pessoas da sua vizinhança, dentro da sua casa, aqueles que ainda não aceitaram Jesus, sabe? Lá no seu trabalho, para os seus colegas de serviço, na sua escola, lá no seu trabalho, aonde quer que você andar, aonde você estiver, você precisa estar nessa palavra. Você precisa estar com essa sandália para que você venha anunciar o evangelho, porque é para isso que Cristo veio, para que a gente fosse testemunha dele, para que a gente fosse anunciante das suas boas novas, para que a gente levasse a palavra de cura, a palavra de libertação, levando a palavra de transformação, levando uma palavra que mexe com a vida das pessoas, muda a mente das pessoas, sabe? Que transforma o ambiente aonde você está. Ele disse a Josué: onde pisar as plantas do teu pé, eu vos tenho dado. E se você está com a palavra, se você está calçado, o Senhor te dará aquele ambiente, aquele território, e esse território que espiritualmente está dominado pelos inimigos, eles vão ter que bater em retirada. Por quê? Porque você está calçado com o evangelho da paz, você está revestido com esse evangelho, sabe? E aonde a luz está, as trevas não podem prevalecer. Se você está com esse evangelho, se você anuncia o evangelho, se você prega o evangelho, a luz está com você. Você está preparado, você está edificado, você está firme para guerrear, para lutar e para vencer diante das suas lutas e durante as suas caminhadas em Cristo Jesus. E a segunda é para sobre nós, para a nossa própria vida espiritual. A gente precisa ter esse evangelho, sabe? Na nossa área sentimental, na nossa área financeira, na nossa área familiar, na nossa área emocional, sentimental, sexual, financeira, sabe? Nos ambientes de trabalho, nas escolas, aonde é que você está, você tem que ter esse evangelho para ele te proteger, para que você não venha se cansar, para que você não venha se esmorecer, para que você não venha a fraquejar, sabe? Então por isso que a gente precisa dessa sandália, para que a gente venha estar firmes, para que a gente venha estar alicerçados sobre a palavra de Deus, sobre a revelação de Cristo sobre nossa vida. E com essa sandália a gente acaba vencendo as nossas guerras, entende? Então a gente precisa do cinto, andando na verdade, sendo a verdade, combatendo as mentiras e os enganos, tendo a couraça da justiça sobre nós, para que a gente venha obedecer a Deus e Deus venha fazer a justiça sobre nós. E ir calçando o evangelho, para anunciar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus e a gente andar na palavra de Deus. E a gente estar na palavra de Deus, para que a gente venha ter, sabe, uma luta contra o inimigo e a gente venha prevalecer. Então precisamos desse acessório, anunciar o evangelho e estar no evangelho, sabe? Então peça a Deus, sabe, você se revestir desta palavra, é você calçar
palavra de Deus. Cada mandamento, cada versículo pessoal, cada mandamento que você lê na palavra e entende, é você calçando o Evangelho, é você estando no Evangelho, é você vivendo o Evangelho. E quando o inimigo vier colocar caminhos tortos, caminhos distorcidos, caminhos de erro, de pecado, você vai saber discernir. Por quê? Porque você calçou o Evangelho, você deixou o Evangelho entrar dentro do seu coração e você vai saber discernir, você vai saber o que é de Deus, o que não é, a qual decisão tomar, a qual caminho tomar. Por quê? Porque você calçou essa sandália e essa sandália não te deixará enfraquecer e você andar em caminhos que não convém de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã a gente estará falando sobre o escudo da fé, sabe? É um escudo poderoso, aonde a gente vai estudar e aprender mais sobre esse escudo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, honre ao Senhor, anuncie o Evangelho, compartilhe esse vídeo aqui, sabe? Isso é uma maneira também de você anunciar, de calçar o Evangelho. Mande esse vídeo para as pessoas, mande para o seu pastor, mande para os seus vizinhos, aonde Deus tocar no seu coração, envie esses vídeos, esses estudos, para que as palavras de Deus venham anunciadas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.